Você viu o Corinthians ontem? Assistiram o Corinthians ontem? Quem viu o Corinthians ontem foi o Alexandre de Moraes. Tá aí ele, nos corredores do estádio. Ô, Alexandre, vai Corinthians! Vai Corinthians! E quem olhou bem para os camarotes conseguiu flagrar o nosso Xandão fazendo esse gesto obsceno aí. Ao que consta, a presença dele fez alguns torcedores aplaudirem e outros vaiarem. Quem aplaudiu ganhou sorriso e aceno, mas quem vaiou ganhou o dedo do meio. A reação do bolsonarismo foi imediata. O Nicolas Ferreira, que já foi criticado pela falta de postura ao usar uma peruca no parlamento, criticou o ministro justamente pela falta de postura. Outro deputado, o Gustavo Gayer, esse frequentemente é acusado de agressão. Ele recomendou aos que se sentiram agredidos pelo gesto que processem o Alexandre de Moraes. Já o senador Cleitinho foi mais longe. Voltou a sonhar com o impeachment do Xandão do Corinthians. O ministro Alexandre de Moraes mostrando o dedo do meio, fazendo um gesto obsceno, porque foi vaiado agora no estádio de futebol. O ministro da corte, que gosta de ser chamado de Vossa Excelência, fazendo um gesto obsceno para quem paga o salário dele. Vocês estão entendendo como é que o ministro Alexandre de Moraes acha que, além de ser dono da justiça, é dono do Brasil? Não aceita a democracia de ser vaiado e gosta tanto de falar que está defendendo a democracia, por isso que é fora Moraes, por isso que o povo brasileiro tem que ir para a rua e a gente impeachment esse ministro o quanto mais. A foto do dedo do meio é a primeira aparição pública do Alexandre de Moraes desde que ele foi sancionado pela lei Magnitsky dos Estados Unidos. O governo americano anunciou sanções financeiras contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e usou uma lei que originalmente tinha sido concebida para punir ditadores. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, voltou a fazer acusações contra Moraes. Usou expressões como caça às bruxas e fez críticas à ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E o uso dessa lei é coisa pesada, hein? Até aqui, só inimigos declarados dos Estados Unidos tinham sido punidos por ela. Jamais um membro da Suprema Corte de uma nação aliada, isso nunca. O STF fez uma defesa oficial de Moraes. O STF se manifestou em relação às sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o Supremo afirmou que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional. E individualmente, outros ministros também apoiaram o Xandão, até porque alguns deles também enfrentam lá as suas sanções, como a revogação de vistos para entrar nos Estados Unidos. O Flávio Dino diz que não está nem aí. Os desafios fazem parte da vida e nos coube viver nesta quadra histórica especialmente complexa. Não sei se o Mickey e o Pateta vão sentir falta de mim. Mas o que eu sei é que sou eu que pago o salário do Mickey e do Pateta. E, portanto, eu afirmo a vocês, se o preço for não conviver com eles, é um preço pequeno, perto da magnitude do que nós estamos tratando aqui. Muito obrigado. Quem conhece bem o STF aposta numa defesa em bloco. Parece que dessa vez, pelo menos dessa vez, né, o corporativismo dos ministros e os interesses da soberania nacional estão alinhados. O que vai acontecer a partir de agora? Eu conheço bem ali o Supremo Tribunal Federal. Mesmo aquelas pequenas defecções que a gente vê no Supremo, ou ministros que não estavam expondo tão publicamente, mas estavam incomodados com as ações do ministro Alexandre de Moraes, agora todo mundo vai se fechar em torno do ministro. É claro, existe ali um espírito de corpo, até porque é realmente um ataque, né, do governo norte-americano ao governo brasileiro, né, ao país Brasil, vamos dizer assim. Unir os ministros do STF em torno de alguma coisa, qualquer coisa, é muito difícil. Um grande feito dos Estados Unidos da América, porque a gente está falando da Suprema Corte, em que já aconteceu isso aqui. Bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Por favor,
Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Enquanto acreditou que não tinha inimigos, o nosso Brasil viveu dividido. Agora, diante do tratamento hostil e injusto de uma potência estrangeira, o país começa a falar em se unir. É uma das grandes ironias da vida. Tem favores que só nossos piores inimigos podem fazer por nós. Quem comemorou as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes foi, adivinha, Eduardo Bolsonaro, claro. Comemorou com um delicioso sorvetinho Häagen-Dazs, que no Brasil é uma fortuna, né? Privilégios da vida na gringa. Eu ontem comprei esse Häagen-Dazs aqui, né? Tava comendo com minha filha. E eu tinha que separar os pedaços, né? Que vem aqui no meio, que ele tem uma casquinha que tem um chocolate. Porque eu tinha feito a promessa de que eu não comeria chocolate enquanto Alexandre de Moraes não fosse sancionado, né, individualmente pela Lei Magnitsky. Pô, a gente tem que aprender a falar o nome dessa lei aí, hein? Pela Lei Magnitsky. Porque, ao que tudo indica, a gente ainda vai falar muito dela. Sobre a Lei Magnitsky, que eu certamente errei esse nome de novo, mas todo mundo já entendeu. Magnitsky, pra mim, soa mais certo que o certo. Tem stick no nome, né? Porrete. Lembra um pouco o Big Stick, o porretão, que durante muito tempo foi o nome da estratégia oficial da política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Felizmente isso é coisa do passado, né? De volta para Eduardo Bolsonaro. E hoje, né? Hoje já dá pra comer tranquilo. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Não, peraí. Quem é a Adriana? Quem é a Adriana, Eduardo? A Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Não, eu nem deveria saber o nome da esposa dele, né? Mas eu sei, é Heloísa. A culpa não é minha. Eu não devia saber, mas ela tá aí na internet o tempo todo, reclamando dos perrengues que é viver com dinheiro público em país estrangeiro. A gente passa muito perrengue também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza. E eu postei a foto do Havaí hoje, né? Que a gente passou um Réveillon lá, 2017 para 18. Foi incrível. Mas a gente vivia almoçando no mercadinho que tem lá, que chama Foodland, que é maravilhoso. E eu lembro que o nosso almoço era $2-3. Além de comemorar a aplicação da Lei Magnitsky, o bolsonarismo aproveitou para avisar que é só o começo. Sanções de países europeus estariam no horizonte. Já foi dito por eles. Esse é o início de um processo. Podem aumentar essa taxação, pode vir retaliação da Europa e retaliações sérias sobre outras autoridades brasileiras com essa lei que alcançou agora o ministro Alexandre de Moraes. Não sou eu que digo não, são os fatos. É fácil para o pastor Malafaia pagar de profeta e contar que na sequência vem mais sanções da Europa, etc. e tal. Ele é muito mais do que o criador de homossexualismo, aborto, depravação moral e extraterrestres, título clássico do Pânico Moral. Malafaia também é íntimo o suficiente da família Bolsonaro para saber que eles estão se articulando com a extrema-direita europeia agorinha mesmo, indo atrás dessas sanções. Malafaia é um homem muito bem informado, mas não é profeta, né? Theo, depois de agir nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro vai articular sanções contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, também do outro lado do Atlântico, lá na Europa. O que você nos conta? Exatamente, Yuri, apuração minha com a Jussara Soares, que a intenção do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos, é que haja uma articulação, uma mobilização a partir desse segundo semestre de 2025 na Europa para que países europeus repliquem as sanções que estão sendo impostas ao ministro Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. Esse tour europeu que envolve a conversa com autoridades locais e na busca pela aplicação de sanções contra Alexandre de Moraes inclui, entre outros países, Portugal, Itália, Holanda, Hungria, Polônia, Alemanha e também o parlamento
europeu. Enquanto isso, o Brasil estuda questionar a aplicação da lei Magnitsky na justiça americana. Essa possibilidade tem sido tema de reuniões frequentes entre Lula e os ministros do Supremo. O presidente Lula convidou todos os ministros do STF para um jantar nesta quinta, às 19 horas. A ideia é fazer uma conversa informal após o governo dos Estados Unidos aplicar sanções financeiras da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. A agenda foi definida na noite de quarta-feira. Lula se encontrou fora da agenda com o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, para conversar sobre a escalada da crise com o governo. Também estavam presentes os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Ao menos por enquanto, o governo brasileiro não pretende retaliar as tarifas dos Estados Unidos. É um sinal de que aquele dedo do meio, mostrado pelo Alexandre de Moraes, ainda não resume a postura oficial do Estado brasileiro. O dedo do meio, aliás, é um gesto vulgar, mas tem uma história erudita. Nos seus primórdios, esse gesto era chamado de catapigon. Acreditava-se que, além de ofender, ele espantava o mal-olhado. Quem olha para isso nem imagina, mas é verdade. Esse gesto surgiu na Grécia Antiga. Tem a mesma origem e quase a mesma idade de uma outra invenção grega, a democracia. Lacrei. Ui. E assim chegamos ao ponto final de mais um textão, esse em busca de um delicado equilíbrio, que é: quanto espaço deve ser aberto no debate público para que a gente possa encaixar o deboche? Veja, não é uma pergunta simples e não é uma pergunta banal. O debate público tem lá suas funções. Ele serve para buscar um consenso em cima do qual uma sociedade possa se estruturar, buscar suas soluções. A função do deboche é outra, é simplesmente, humilhar o interlocutor. Então, é bom tomar cuidado com isso, porque quando o deboche ganha, todo o debate perde. E tanto a questão é polêmica que não houve consenso entre os apoiadores desse canal nos áudios que eles mandam lá no nosso grupo para elaborar o PS do textão. A gente poderia levar isso tanto como uma brincadeira, esse dedo do meio dele, quanto sem pressão, aqui é Xandão, quanto até mesmo levar em consideração que a última vez, por exemplo, que o Bolsonaro foi um jogo, ficaram vaiando ele, vai ser preso. Enquanto ele, mesmo recebendo aquela lei lá, que eu nem sei como falar o nome, a lei Magnitsky. Magnitsky, que eu certamente errei esse nome de novo. Do Trump, ele tava lá vendo o jogo dele, por causa de que ele sabe que podem falar o que quiser, ele não tava jogando contra as regras, ele não cometeu nenhum crime, diferente, por exemplo, do Jair Bolsonaro, que tá sendo investigado, né? Ele não tem motivos para investigar. Vão me desculpar os apaixonados, mas não tem o menor cabimento um juiz, principalmente quando se trata de um magistrado da Suprema Corte, praticar uma atitude vulgar de uma pessoa sem educação. Esse símbolo que ele fez aí, né? Quer dizer, esse gesto com a mão é libertador, né? A gente sabe que ele não fez por isso, mas Estados Unidos mandou essa lei Magnitsky, dane-se, tô nem aí, entendeu? O Brasil é mais importante. De verdade, para mim, o Xandão é um herói nacional. Agora, também tem uma dimensão, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que é praticamente um popstar, um cara muito conhecido, uma figura pública bem conhecida. Ele também fez essa demonstração, a meu sentir, também para demonstrar tranquilidade, para demonstrar força, para demonstrar que não foi atingido. Olha, não estou nem aí com essa história e tal. Um juiz está lá no artigo 15 do Código de Ética da Magistratura. A integridade de conduta do magistrado, fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional, contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. Artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional
e impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Não dá, não tinha cabimento lá já o outro descer do pedestal e discutir com um anônimo na plateia se perdeu o mané, se ganhou o mané, já não fazia sentido. Muito mais agora. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané numa mola. Sério. Mas diante de uma zorra, literalmente, que a gente vê aqui no Brasil, com o Congresso pífio, também se ele não fizesse nada, quem faria, né? O cachorro do Supremo, o Xandão. Tem como separar a defesa da democracia da defesa do Xandão? Final, finalzinho e finalzinho, inho. Como um artista de rua jogado nessas avenidas digitais, essa é a hora de passar o chapéu. A música eu já toquei. Você pode colocar aqui dentro assim vou me inscrever, clicar no sininho, um comentário, sempre legal. E claro, se estiver se sentindo assim muito à vontade de colar junto, de ver mais, de saber como é que funciona a coisa aqui, tem o nosso clube de canais, né? Você ganha acesso lá ao nosso grupo no Telegram. Passei o chapéu direitinho? Eu já são uns 10 anos de YouTube, eu ainda tô aprendendo a fazer isso. Valeu!